Oi gente, eu sou Sabrina Alves aqui em Marte ou em Alpha Centauri e esse é mais um Cozinhando Experiências. No quadro de hoje... Não, antes de falar do quadro, eu vou pedir para que você deixe seu like, que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber todas as notificações desse canal. Temos vídeo toda terça, quinta e domingo com esse quadro aqui, Cozinhando Experiências, que é o que eu amo. Enfim, eu vou fazer uma receita hoje, uma receita que pelo que eu andei lendo, foi uma receita muito reproduzida durante os períodos de guerra aqui da Espanha, da Europa. E esse prato ganhou hoje em dia um título de nobreza, digamos, né? Porque todo mundo come aqui, se come demais esse prato. Só que eles comem diferente da gente do Brasil. Talvez algumas partes do Brasil até comam dessa forma que eles fazem aqui. Mas no Brasil, eu mesma, segundo a minha experiência, se comia muito mais esse prato como salada, para acompanhamentos de fim de ano, ou até mesmo para reuniões familiares, né, comemorativas. Enfim, o que eu vou fazer para vocês é um grão de bico cozido. Aqui eles chamam de potaje com garbanços. Garbanços é o nome do grão de bico, do grão de bico, perdão. E aqui eles comem cozidinho e tal. Pode estar frio, pode estar calor. O grão de bico também é usado para outras receitas. Por exemplo, cozido madrilenho. Enfim, inúmeras outras finalidades, né? E no Brasil os veganos já estão mais do que adaptados com esse grão, porque ele fornece proteínas, né? Ele é rico em proteínas essas que são necessárias para os veganos para receberem a porcentagem correta de proteínas, já que eles não comem carne. Enfim, eu vou falar para vocês os ingredientes da receita e a gente já vai começar diretamente, enquanto eu bato um papo falando das primeiras mulheres trans que conheci na minha vida. Mulheres trans já adultas, já transicionadas e tal. E é isso. Vamos aos ingredientes. São 200 gramas de grãos de bico. Aqui eu tenho eles lavados, são pré-cozidos porque eu peguei do vidro, sabe? Esses vidros tipo de conserva que tem no mercado. E aí eu peguei ele assim, lavei ele ontem à noite e deixei ele secando. Ele ainda tá meio molhado, viu? Porque tá frio aqui. São 200 gramas de grão de bico, então. Meia cebola picadinha, eu tenho aqui. 2 tomates ralados, sem pele. Eu ralei, a pele ficou toda no ralador. E aqui eu tenho ele raladinho. 2 folhas de louro. Tenho aqui minhas 2 folhas de lourinho. 1 colherinha de pimentão vermelho doce. Como eu não tenho pimentão vermelho doce, ele vem em pó. Que é o pó. Não o branco, o vermelho. Então eu tenho pimentão comum aqui que eu piquei, tá? Eu coloquei aqui, menos do que a metade de um pimentão vermelho. Meia colher de pimentão vermelho picante, que é a nossa páprica picante. É o equivalente à nossa páprica picante, tá? 300 ml de caldo de verduras. Como eu não tenho caldo de verduras, eu vou usar caldinho de galinha e já separei 300 ml de água para usar. E porque a proteína que eu vou usar para esse potaje vai ser as coxinhas de frango que eu tenho temperadinhas desde ontem à noite. 150 gramas de espinafre ou acelga.
Eu não tenho nenhum dos dois, porque eu não gosto muito de colocar eles nesse... Eu prefiro fazer o espinafre ao molho branco em outras receitas. Mas se pode usar no potarre também, aqui eles colocam muito, e espinafre é bom porque é puro ferro. E é isso, enriquece mais o caldo, né? Eu troquei os espinafres por uma cenoura. Eu não gosto tanto de cenoura cozida, então coloquei uma só, porque eu prefiro a cenoura ou no bolo ou ralada. Não gosto muito dos pedaços, então cortei ela em rodela bem fininha. 2 colherinhas de cominho moído. Tenho aqui meu cominho moído, que eu quase nem uso cominho, mais pra carne. 2 dentes de alho, que eu já tenho aqui amassadinho, como uma inscrita me ensinou, com o garfo. Então eu já tenho aqui 2 dentes de alho. Eram 2 dentes de alho grandes, viu? Já passei, já passei. Eita. 2 batatas, que eu já cortei elas bonitinhas. Aqui embaixo tá a cenoura também. Sal e pimenta. 2 colherinhas de azeite de oliva, que eu tenho justamente isso. E se você quiser, para enriquecer mais ainda, você pode agregar no seu prato ovo cozido, tá? Cozinha um ovo e aí você pode colocar por cima do seu prato depois na hora de você comer. Eu não vou fazer o ovo porque eu tenho a proteína que eu disse, o frango, as coxinhas de frango, que eu vou mostrar pra vocês como elas estão temperadinhas. E eu vou fazer elas na air fryer. Aqui umas coxinhas do frango, que eu temperei com caldinho de galinha, com sal, com orégano. Coloquei um pouquinho de manjericão, tomilho, alho. E reguei com azeite e vinagre. Tá desde ontem, tanto é que o frango já tá ficando branquinho, né, do cozimento que o vinagre proporciona. E já vou colocar ele na air fryer enquanto eu vou começar aqui a receita. Ele vai demorar ali mais ou menos uns 25, 30 minutos na air fryer para ficar pronto. Ixi, deixa eu ver aqui, desligar aqui e ligo de volta a nossa ring light. Ei. E, gente, eu vou contar pra vocês a história de 3 mulheres trans, as primeiras que eu conheci na minha vida. Que eu tive contato próximo e pessoal, né? Já transicionadas e adultas, essas mulheres. Porque tínhamos nós mesmas que estávamos ali nos descobrindo no nosso bairro. Enfim. Coloquei aqui meus franguinhos. Ligo minha air fryer nas coxinhas. Vou deixar 30 para garantir o sucesso na gata. Esse ali aqui eu posso jogar. Lavo minha mãozinha. Então vamos lá. Eu tinha 14 aninhos. E a Dica, a Aira Ravache, ela tava namorando com o Márcio, que tinha sido namorado da Nicole. E, aliás, a Nicole e a Laislane foram as primeiras em conhecer as meninas de lá da Rua da Balsa, essas mulheres trans, porque o Márcio levava elas lá na Rua da Balsa pra ficar com ela. E aí elas conheceram 3 mulheres trans lindas: Thelma, Angélica e Carol.
E aí, a Nicole chegou e falou pra gente e tal, e a Aira começou, depois que a Nicole terminou com o Márcio, porque o Márcio, ele gostava de meninos muito jovens, crianças basicamente, adolescentes. Ele já sendo um homem de mais de 30 anos, um homem preto, forte e tal. E aí a Nicole falou pra ele que ela seria uma mulher trans, e aí ele terminou com ela e começou com a Dica. E a Dica ia sempre pra Rua da Balsa e chegava e me contava, porque trabalhávamos no mesmo lugar, e ela chegava e me contava como era a Rua da Balsa. Rua da Balsa é essa que fica ali na Marginal Tietê, bem onde está a Editora Abril. Vocês veem ali o prédio da Editora Abril, é uma rua que fica à direita, uma ruazinha curta, onde param vários caminhões. Eu coloquei um pouco de óleo de girassol para não queimar o nosso azeite. E tudo bem. E aí ela me contava, e eu falei, eu quero ir qualquer dia lá. Então a Aira falou com o Márcio, me apresentou para o Márcio e fomos lá para a Rua da Balsa. Chegando lá na Rua da Balsa, eu vi uma loira com o cabelo todo cacheado, belíssima, e não vi as outras duas. E conheci uma Mapô, uma mulher cis que trabalhava lá, Cris. E elas foram simpáticas e tal, enquanto eles estavam ficando lá, eu saí um pouco do carro. E só que não durou muito o relacionamento da Dica com o Márcio, porque a Dica também assumiu a transexualidade dela, então ele veio pra mim, porque eu ainda morava com os meus pais, porque tinha outras questões, e ele achava de que eu não fosse de cara, ou em algum momento tão próximo, assumir, né, minha transexualidade. E ele se enganou completamente. E aí começou o relacionamento comigo e a gente sempre ia ficar lá na Rua da Balsa. E aí eu vi a Angélica de longe, a Cris e tal. Teve um dia que decidimos ir para o Montanha Danças. E nisso eu morava com os meus pais, mas eu conseguia sair à noite porque eu fazia cursos de teatro, porque eu trabalhava no acabamento gráfico e muitas vezes a gente virava à noite, né? Porque tínhamos muito trabalho para entregar. Eu lembro que a gente trabalhava muito, o nosso carro forte, nosso carro-chefe eram as caixas da Calvin Klein. E a gente ali fazia o quê? 20, 30 mil caixas para entregar, e às vezes era para o dia seguinte. Tudo muito rápido. Então a gente virava à noite, porque tinha outros serviços, como envelopes, outras caixas de outras produções, de outros produtos, e cartéis, cartazes, enfim, tudo que envolve trabalho gráfico. E a parte já operária, né, a parte da mão de obra do acabamento gráfico, não digo o processo de criação. E aí eu conseguia, muitas vezes, dar uma escapada. Às vezes em que a gente ia para a Rua da Balsa, era sempre em dias de curso. Que ou era antes, ou era depois, ou era no horário do curso, porque eu acabava faltando. Né? E confesso, o curso também já não estava muito feliz, porque eu ia sozinha, o caminho era meio perigoso ali no Vendal da Lapa, e eu estava sofrendo já algumas transfobias no curso de teatro, viu? Por isso eu estava perdendo o gosto. Mas eu não compartilhava com ninguém que não fosse a Dica, que não fosse o pessoal do meu trabalho, porque o resto do pessoal de fora não sabia da minha questão, da minha questão de gênero e sexualidade. Então eu não compartilhava, eu guardava pra mim. E faltava às vezes. Eu lembro que em um desses dias, já estava no primeiro ano do colegial, já tinha mudado de escola, já estava na Etal.
Vocês se lembram da menina que cortou a cara de uma outra menina em um dos primeiros dias de aula e tal? E que ela me ameaçou de cortar minha cara também se eu usasse o banheiro feminino? Segura essa informação porque eu vou encontrar com ela justamente nessa noite. E aí, combinamos de ir pro Montanha Danças, que fica ali no comecinho da Nossa Senhora do Ó, perto do Mercado Etna, no Lago do Clipper, na freguesia do Ó. E aí decidimos ir lá. Minha família toda já foi nesse Montanha Danças, minha mãe quando era jovem, minhas tias, todo mundo ia nesse Montanha Danças, inclusive a minha geração. E aí eu disse que ia trabalhar, mas na verdade não, e fomos para esse Montanha Danças. Eu lembro que estava com uma camiseta, com uma calça mais folgada assim, e com uma camiseta, eu dobrei a camiseta, fiz um nozinho aqui, como a gente faz, sabe? E aí parecia um top. Eu já estava no início dos meus namoros, estava ali com os biquinhos apontando. Eu estou refogando a cebola aqui, gente, vou refogar o alho também. Não, eu acho que vou colocar já pimentão antes do alho, não, porque vai soltar. Gente, eu só passei os ingredientes seguindo a receita para vocês, mas como eu faço ela constantemente, eu não vou seguir o passo a passo da receita, tá? Eu vou fazer do jeitinho que eu faço aqui. Então vou refogar o alho e a cebola, depois que a cebola já deu uma esbranquiçadinha. E aí, eu fui desse jeitinho, eu tinha um tênis vermelho. Eu tinha um tênis vermelho nesse tempo. E a calça era meio que um verde musgo, que imitava um jeans. Era dessas calças bag, com bolso do lado. Aqui na cintura ela tava bem coladinha, mas depois ela ia abrindo. Então eu tava ali meio que entre o cão e o gato. E cheguei naquele lugar. Quando cheguei naquele lugar, o Márcio entrou com a gente um pouco, mas aí ele viu que a gente estava muito perdida. Claro, éramos crianças, eu tinha 14 anos. Aí ele deixou a gente e saiu. Nisso que ele saiu, eu comecei a ficar com um boyzinho que estava dançando lá com um grupo se apresentando, que se chamava Billy. E ele com uma bandana é esses lencinhos na cabeça, né? Dos Estados Unidos, uma regata branca e uma calça jeans, meio que assim, baixa, sabe? Mais baixa do que a cintura dele, quase no meio do bumbum. Uma delicinha, parecia garoto de boy band. Branquinho, loirinho, porque ele era do sul. Do sul, che. Ali tem muitos gaúchos, vão muitos gaúchos, muitos caminhoneiros. Bom, já dei uma fritadinha, uma refogadinha aqui no meu alho e na cebola. Vou colocar o pimentão. Agora eu vou dar uma olhada na receita. E comecei a ficar com ele. Ele me levou pro camarim e tudo. E quando menos espero, vem a Dita e fala: Sabrina, o Márcio entrou. Aí eu pego e saio do camarim como se nada. E aí o Márcio perguntando onde eu estava e tal, a gente começou a discutir, e aí ele falou, se você continuar assim, eu vou te deixar aqui, vou deixar vocês aqui e vou embora. Eu falei, pois então você vai embora, porque eu não preciso de você, eu estou perto de casa, eu consigo ir sozinha. Não era tão longe de casa, a gente só tinha que caminhar mais. A gente já caminhava tanto de um bairro para o outro para trabalhar, enfim. Não, nesse tempo a gente ainda não ia de um bairro para o outro. A gente saía de um bairro para o outro para estudar, não para trabalhar. Porque o trabalho só mudou mesmo quando foi um pouquinho mais para frente. Não, já tinha mudado sim, E tá. Ou mudou na metade daquele ano, alguma coisa assim, gente. Enfim, já falei para vocês que me faz confusão na cabeça. Tá, fiz o refogado.
Eu vou colocar o cominho e são 2 colherinhas de cominho. Não quer sair bonito, depois vai sair na tora. O cominho queria me dar o doce. E o pimentão picante. Esses dois. Fez o refogado, então você coloca a páprica picante, o pimentão doce, se você tiver, se você não colocou o pimentão in natura, e as 2 colherinhas de cominho. Depois coloquei isso. Agora que eu coloquei isso, eu vou colocar o grão de bico, meus lourinhos, a batata e a cenoura. E continuo dando uma mexidinha. Pegando uma cozinha. E aí ele decidiu ir embora. Ele não ficou muito tempo lá com a gente não. Ele ficou enciumado ou ele tinha outra coisa pra fazer. Ele saiu por algo, foi. E era safado. E eu tava um pouco me lixando, né? Não tinha sentimento por ele. Era mais por descoberta. E... enfim. Nisso que ele foi embora, que a gente foi sair pra ver... Vamos lá. Eu não coloquei o tomate ralado. Não coloco agora. Eu geralmente uso ele sem ralar, em pedacinhos. Mas hoje ele vai ser desse jeitinho, dessa receita, tá? E aí a gente foi sair pra ver se ele tava lá. Ou seja, tinha ido embora. Pra gente poder ferver mais, né? E quando a gente saiu, estavam as 3 do lado de fora. Angélica, Carol e Thelma. E elas viraram a gente, ei, quem são vocês? Aí a gente foi se apresentar e tal, e eu olhando pra elas assim como se estivesse vendo uma estrela de cinema, sabe? Uma admiração incrível. Falando, como assim? Eu posso ser assim? E elas foram muito simpáticas, conversaram com a gente novamente sobre os hormônios, o lugar onde elas ficavam, que era ali na Rua da Balsa ou no Cachoeirinha. E a Carol já tinha visto muito no Cachoeirinha, mas a Thelma e a Angélica não. E, enfim, a gente começou a conversar e aí elas falaram, quando vocês vierem na Balsa, para pra gente conversar e tal. São bem-vindas tanto na Balsa quanto no Cachoeirinha, enfim. E aí foi
onde eu comecei a descer no Cachoeirinha, porque aí eu já conhecia a Carol e ela permitiu a minha descida lá, né? Mas mesmo assim não foi fácil. Eu tive que conquistar espaço, eu tive que disputar com algumas outras que estavam ali no Cachoeirinha. Eu vou contar pra vocês essa história, mas hoje é só como eu conheci. E a gente se conheceu e eu fiquei maravilhada. Falei, enfim, eu posso me tornar, né, como elas. Tá, eu vou colocar a água. O ideal é até cobrir o grão de bico e as batatas, né? Então acho que eu vou precisar de um pouquinho mais de água. Ainda não foi suficiente. E aí elas passaram muitas informações pra gente, foram bastante acolhedoras, dando dicas de como sermos mais femininas e tal. E foi legal. A gente passou ali mais ou menos conversando, acho que 1 hora na porta. E aí elas foram embora, a gente voltou pra dentro do lugar. Voltamos pra dentro do lugar. Coloquei o caldinho de frango. Eu vou colocar a pimenta. Eu estou usando pimenta com de 5 pimentas. Você pode usar aí a pimenta que você quiser, viu? O normal aqui é a pimenta negra. E aí decidimos entrar para continuar a nossa festa, ou para ficar com o Billy, ou para ficar com qualquer outro. Porque tinha muito homem bonito ali, vai muito homem bonito. Toca sertanejo, toca forró, toca de tudo. Música tradicional do sul. Modão de viola. E a gente dançando e se divertindo, e os homens pagavam muita coisa e tal. E aí quem eu encontro? A menina da escola que disse que ia cortar minha cara. E eu falei, Dica, olha, a menina que disse que ia cortar minha cara e tal, aquela que cortou a cara da outra menina pedir. E a Dica, ai, vamos lá, vamos afrontar, porque aqui ela não tá no território dela. Porque claro, a escola era nova pra gente. E ela mora numa comunidade chamada Minas Gás, ali bem próximo à escola do Etal, próximo à Nossa Senhora do Ó, onde a gente estudava. Então ali não era o nosso território, a gente estava em lugar completamente desconhecido. E no Montanha não. No Montanha era território neutro. E a gente chegou e falei, ei querida, lembra de mim? Ela olhou pra minha cara assim assustada e falou, lembro sim. Daí eu falei, pois é, você não disse que ia rasgar minha cara se eu entrasse no banheiro feminino? Vamos entrar aqui no banheiro feminino, você vai rasgar minha cara também? Se é babadeira eu também sou, já te falei. Aí ela pegou e falou, não, lá na escola foi em casa à parte, é que eu tenho que manter a moral e tal, porque senão o povo pesa em cima de mim. Daí eu falei, você acha que pisando em cima de mim você está se livrando de alguma coisa? Eu não mexo com você não, querida. Não me meto contigo, mas se você quiser comigo, eu quero em dobro. Bora, vamos lá fora resolver a situação. Não, a gente pode ser amiga e tal. A gente pode se conhecer. Eu falei, então tá. E aí como ela viu que eu tava com os boy pagando e tal. E aí ela foi se achegando e aí começou a ficar mais boa gente comigo e tal. E depois disso ela não pesou mais em mim na escola, muito pelo contrário. Ela me cumprimentava com cordialidade. Às vezes me cedia até lugar na fila pra gente comprar algum lanche, um pão de batata, alguma coisa assim. Então, ou seja, depois disso, depois desse confronto, ela ainda fez a simpática. Gente, eu provei aqui, tá bem gostosinho. Tá bom o sal. Não preciso colocar mais nada ali.
Nada, nada, nada. Só o que eu preciso fazer agora é cortar a salsinha e esperar o tempo de cozimento, de cocção, cozimento, enfim. Que é por 15 minutos. Até que as batatas estejam molinhas. Basicamente se desfazendo. Ou seja, essa noite foi produtiva. A gente se livrou do Márcio, pesado e transfóbico. E pedo, né, gente? Porque eu tinha 14 anos, ele tinha mais de 30, pedo. Não tem outra palavra. E ele só buscava gente nessa idade, então era pedo. Só que eu não tinha essa noção naquele tempo. Não fazia nem ideia, pra mim era comum. E aí ainda conheci essas 3 meninas que foram, assim, essenciais. Eu tive a visão muito errada, assim, durante muitos anos. Que a minha imagem fosse semelhante à da Carol. Porque eu tive tanta admiração por ela. Eu achei ela tão linda, que eu queria ser muito parecida à Carol. Mas não adianta, eu sou parecida a mim. Né? Eu não sou parecida a ninguém. E eu tenho que ter minha identidade, me alegrar da minha identidade. 15 minutos. Tá. Me alegrar pela minha identidade, pelo que eu sou. E aí a gente teve uma chuva de informações e eu acabei fazendo proximidade com essa menina da escola, que pra mim era importante, visto que eu não tinha nenhuma proximidade e ela tinha me ameaçado já. Então eu consegui reverter essa situação, que ela viu que eu não era nenhuma seuzona. E foi isso, a gente se divertiu muito, depois a gente voltou pra casa, conseguiu carona, a gente sempre conseguiu carona. E fomos pra casa, pra descansar um pouco, dormir um pouco, e depois, no outro dia, tá disposta para ir para a escola, né? Que a gente entrava às 7 da manhã na escola. Mas a gente foi e ainda tínhamos um dinheirinho para comer o pão de batata. Ai, era uma luta, um martírio. Pra gente ter esse dinheiro para comer na hora do intervalo. Geralmente a gente saía pra rua para fazer PG justamente para isso, pra gente conseguir comer na escola estadual, porque não tinha refeição grátis. E a gente estava com fome, a gente sentia muita fome. Muitas vezes a gente comia miojo na hora do almoço no trabalho, ou a nossa patroa se compadecia com a gente e se ela tivesse comida a mais, ela deixava a gente almoçar junto com elas e tal. Era uma gente boa, apesar da exploração e do pouco salário que a gente recebia, né? Que era por produção, essa produção era muito desnivelada, muito desigual. Eu cheguei a ter acesso à tabela de preços do que eles cobravam das gráficas, para o que eles pagavam pra gente era uma miséria pra gente. E eles tinham uma casona. E toda a família se mantinha ali, daquele trabalho, sabe? De ninguém procurar um trabalho fora, de ninguém se mexer. Morava a minha patroa, a filha, o genro, o filho, a tia, enfim, todo mundo mantido ali pelo nosso trabalho. Tudo bem que elas trabalhavam e que elas eram super rápidas também, mas não eram sempre que elas estavam ali. Era mais no nosso rabo e a gente virando noite por um lanche, porque não tinha nem extra, não tinha nenhum acréscimo. E depois que a gente começou a reclamar um pouco, ela buscou fazer um acréscimozinho, colocar uma tarifinha de noite, mas não era o suficiente. Não era o suficiente, era muito baixo. E realmente era muito baixo. Vendo os dados ali no papel, era muito baixo. Mas a gente conseguia dar esses migué e descobrir um pouco a vida, se aventurar um pouco pela vida, né? Se foi benéfico ou não, não sei. Mas foi bom pra minha construção de identidade. Porque
conheci pessoas que eu admirei, que foram legais comigo. Eu finalmente me identifiquei com alguma imagem feminina que era possível de chegar para mim, era possível de alcançar para mim. E ainda resolvi minha situação com a menina da escola, que era perigosa. Então é isso. Por enquanto eu vou parar o vídeo por aqui e eu volto assim que estiver cozidinho, bonitinho, pra gente comer. Porque eu tô com fome, tá bom? Beijo, até já! Oi, gente! Já tá prontinho o nosso potaje de garbanzos. Potaje de garbanzos. O nosso cozinho... Nosso cozinho? Ui, perdão! Nosso cozido de grãos de bico. Ai, desculpa! Ai, não foi intencional, gente. Enfim, esse é o nosso pratinho. Tá aqui meu franguinho feito na air fryer. E eu vou comer... Eu tenho que pegar meu copinho de Coke. De coquinha, colinha. Coquinha, colinha pra acompanhar. Eu joguei a salsinha por cima do garbanço depois de finalizado. Aliás, joguei metade enquanto tava cozinhando. E a outra metade joguei no final. Ai, gente, pra sentar tá sendo um martírio. Não vou mentir pra vocês, viu? Não vou mentir pra vocês, que sentar tá sendo um martírio. Eu esqueci de ligar o microfone. Como eu dizia pra vocês, sentar tá sendo um martírio porque ontem a Lu sempre fala isso, que piroca pequena dá problema, só machuca. E é um grande fato, gente. Ontem eu peguei um que ele tinha mais ou menos isso aqui. Isso aqui, assim, de piroca e fininha. Ele me machucou tanto, tanto, que eu tô com as bordas, assim, ó, inchadas, com uma dor horrorosa. Ai, tô usando calçolão. E hoje eu recusei o cliente da parte da manhã porque ele é ativo e não tenho condições. Porque eu tô... desse jeito. E não tem condições. Ele estragou por completo a portaria do meu parque de diversões. Ele estragou a portaria do meu ambiente de trabalho. E aí eu não tenho como. Não tenho como. Hoje, meu amor, só atendo passivos. Pra alegria deles. Pra alegria deles. E um boy tão lindo, sabe? Mas, enfim. Só machucou. Ficou ali na porta. Só roçando. Só machucando. Um entra e sai, um entra e sai, um entra e sai, um entra e sai. Enfim. Vou voltar. Vou falar sobre as meninas. Elas se tornaram inspirações para o meu desenvolvimento, para minha transição. E eu, durante muito tempo, eu tive como parâmetro de beleza a Carol, que tinha um quadrilzão. Depois ela colocou as próteses, ficou umas próteses lindas. Aquele cabelão cacheado. Ela tinha os olhos claros, se não me engano. Acho que era verde, ou ela usava lente, alguma coisa assim. E ela foi brutalmente a Sassy, né? Como muitas outras. A Thelma, eu cheguei a ver a Thelma em um episódio. Tinha um programa da Márcia Goldschmidt que era parecido com Casos de Família.
A Thelma foi em um desses episódios, ela esteve lá em um desses episódios, eu lembro que eu vi ela nesse programa. Se não me engano era na Band. E fiquei maravilhada, já conhecia ela, sabe? E a Angélica eu encontrei anos depois, mais umas quantas vezes. A última vez que eu vi a Angélica, se não me engano, foi 2013 ou 2014, enfim, mas sei que a Angélica estava bem, até onde eu tinha informações, e estava linda, linda, Angélica loira, do cabelo cacheado. Acho que ela escolheu justamente o nome Angélica porque ela se parecia a Angélica apresentadora. Que delícia! Fica mais gostoso com o tomate raladinho mesmo. O tomate fica mais presente. Tá quente. Mas a fome é maior. Eu não desativei as notificações que eu tava vendo no outro celular. Eu tava vendo a live da Luísa. Mas tive que parar pra continuar aqui o meu, né? Já que tem outros moderadores lá, eles fazem esse trabalho. E eu volto aqui pro meu. O cozido ficou delicioso. Agora eu tenho que ver meu franguinho. Vocês querem? Querem? Tá molhadinho ainda. Tá úmido. Arrasei no franguinho também. Eita, que ficou gostoso! Que delícia! Ai, que delícia o verão! O verão que se foi, aqui tá fechando o tempo. Façam. Se você gosta de uma sopinha, de um ensopado, quer diversificar, fazer uma comida espanhola, façam. Acrescentem também o espinafre, se vocês gostam, ou a selga, e vai ficar uma delícia. Se vocês não comem frango, podem cozinhar os ovos e comer por cima aqui desse cozidinho. Depois eles cozidos e tal, abre eles e come junto com isso. Pra quem é vegano, pra quem é vegetariano, pra quem é vegano, esquece. Fica só o cozidinho mesmo, sem nada animal. Não põe nem o caldo de galinha, põe um caldo de legumes e fica uma delícia também, viu? Se quiserem espanholizar um pouco mais, podem colocar chouriço, que também fica uma delícia. Podem colocar bacon. Eu tinha bacon aqui, mas eu não quis fazer o processo original mesmo. Fui ao céu e voltei. E é isso. Essa é a comidinha espanhola de hoje. Tava azul de fome. Mas e vocês? Vocês conheceram alguém na vida de vocês que se tornou idealização ou inspiração?
em que vocês se reconheceram, e eu não tô falando só nesse ambiente, só em pessoas trans, eu tô falando de qualquer ambiente, até mesmo de profissões em que vocês, quando estavam ali na formação da pré-adolescência para a fase adolescente, gostariam de se espelhar, ou que te deram um estalo e falaram, não é esse caminho que eu vou seguir, eu vou chegar a ser mais ou menos assim, eu tenho um objetivo final, sabe? Por mais que não seja se igualar, mas que você tenha um norte através de conhecer essa pessoa, essas pessoas, como foi no meu caso. E eu acho que o vídeo eu já vou terminando por aqui. Eu vou continuar comendo meu potaje. E a gente se vê no próximo, porque eu vou continuar sendo Sabrina Alves depois que terminar esse prato aqui em Marte ou em Alpha Centauri. E a gente se vê no próximo vídeo. Terça-feira já tem um vídeo aí, é um vídeo meio polêmico, viu? É uma experiência que eu tive com uma pessoa muito, muito temida das noites de São Paulo. Tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo. Se inscreva no meu canal, deixe seu like se gostou dessa receita. Na descrição eu vou deixar o link também da receita pra vocês. E até a próxima. A gente se vê. Um beijo. Tchau! Bom domingo! Sabrina, silicone, saline, poison, inject to me, baby, I'm a free bitch. I'm a free bitch.